Tomar café é um hábito comum dos brasileiros. Muitos daqueles que degustam a bebida não imaginam o processo de produção nem a importância que o produto teve para o desenvolvimento do país. Por onde o café passou, ele gerou muitas riquezas. O grão foi responsável pelo desenvolvimento de diversas cidades, além de ter sido o principal item na economia brasileira entre o século XIX e XX. Hoje, o café já não tem tanta importância econômica, mas mesmo assim, o grão produzido aqui no Brasil é conhecido no mundo todo. Embora o café não represente hoje mais do que 3% das exportações brasileiras, na virada do século passado o produto mostrou ser algo rentável, ao apresentar ótimos números de mercadoria vendida para o exterior. O ouro negro chegou a representar cerca de 70% das exportações do Brasil no ápice da produção na década de 20. Para atender a grande demanda, um novo sistema de transporte precisou ser criado. Em substituição aos animais que levavam as sacas, a ferrovia ganhou espaço e se consolidou no território nacional no final dos anos 1800. Aí então São Paulo começa a ganhar uma expressão econômica, porque também nós passamos a ter uma locomotiva, um motor que nasceu em função do café e que realmente nos jogou em termos de um comércio internacional. O que foi? A introdução do trem. Então, com o trem, realmente, nós passamos a ser os primeiros produtores do mundo. A primeira estrada de ferro de São Paulo foi a São Paulo Railway Company. A ferrovia partia da região onde se concentravam as fazendas produtoras de café, passando pelas cidades do ABC Paulista e pela capital, até chegar ao Porto de Santos, onde o café era exportado. As ferrovias no estado de São Paulo tiveram um papel bastante grande, tanto no desenvolvimento do seu interior, mas também para atender um processo de escoamento da safra. Parte dessas ferrovias ainda existem, mas eles acabam assumindo um papel menor para nós. As ferrovias, elas são vitais talvez hoje para o Brasil nas áreas de soja, milho. Parte das estações da antiga São Paulo Railway Company ainda guarda marcas do passado, como Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e São Caetano. Na última parada, por exemplo, a estação se modernizou e ganhou novos detalhes. Em São Bernardo, que era caminho entre a capital e a Baixada Santista, também possui lembranças do século XX, como a Capela da Nossa Senhora da Boa Viagem, no centro do município. O local servia de abrigo noturno para os homens que levavam as sacas de café. Os trens que hoje passam pelo ABC e pela capital paulista têm como foco o transporte de pessoas. No passado, as composições levavam o grão, que chegou ao Brasil em 1727 de uma maneira surpreendente. Por muito tempo, só foi possível encontrar o café em terras árabes e na Etiópia, de onde o fruto é nativo. Depois, a França conseguiu algumas mudas e passou a cultivar o café em suas colônias, entre elas a Guiana Francesa, vizinha do Brasil. Sabendo disso, o rei de Portugal baixou um regimento para obter a qualquer custo as mudas da planta para a produção em terras brasileiras. Foi assim que o oficial Melo Palheta, com a desculpa de tentar resolver o problema na fronteira entre os dois países, consegue trazer o café pela primeira vez para o Brasil. A história é meio lendária, mas tem um fundo de verdade. Ele consegue, consta que através da esposa do governador, que se encantou com ele e lhe deu umas sementes, não se sabe até hoje se foram sementes ou mudas, ele traz sucesso. Então, quem traz o café para o Brasil é esse Francisco de Melo Palheta e vai plantar lá em Belém do Pará, onde ele morava, e cria a primeira fazenda de café dele. Parte dessa história está preservada no Museu do Café, na cidade de Santos. Quem passa hoje pelo local não imagina que no passado o espaço teve grande importância para o crescimento do Brasil. O palácio funcionava como a bolsa oficial do café e atualmente guarda as memórias daquele período. É possível ver o sistema de transportes, fotos de personalidades, fases da produção e uma diversidade de produtos que começaram a aparecer no mercado ao longo dos anos. Embora a exportação do café tenha caído nos últimos tempos, a bebida ainda tem grande importância nos dias de hoje. Assim como no passado, mas agora em menor proporção, o interior de São Paulo ainda abriga diversas fazendas de café.
já que possui boas características para o plantio. Por causa da altitude, principalmente, e junto com a altitude, então, tem todo o contexto de a época de chuva, a temperatura, o próprio solo. Então, é por isso que ela é considerada a melhor região para café. O estado de São Paulo, que era líder isolado de produção, ganhou novos concorrentes. Hoje, os paulistas ocupam o 3º lugar dos maiores produtores de café, com 9% da safra. Minas Gerais é o primeiro e responde por metade. Já o Espírito Santo é o segundo, com 25%. O estado de São Paulo tem uma participação em volume pequena, mas aqui existem algumas das principais regiões produtoras de cafés de alta qualidade, como esta que nós estamos, que é a Mogiana Paulista, a região de Franca, de Cristais Paulista, de Batatais. O São Paulo tem hoje outras cadeias produtivas, como a da cana, de açúcar, da citricultura, da parte de grãos, né, e outros produtos, que acaba aqui competindo um pouco com o café. Quem pensa que o campo é o local ultrapassado fica surpreso ao ver tantos investimentos e grande infraestrutura. As enormes máquinas refletem isso e mostram que a tecnologia ajuda no melhor desenvolvimento dos produtos. Antigamente as pessoas simplesmente bebiam café. Com o desenvolvimento de variações do grão, hoje a bebida é degustada. Além do tradicional, existem diversos tipos de café, como o gourmet e o especial, por exemplo. Por isso, hoje a bebida que já é consumida por 95% dos brasileiros conquista cada vez mais fãs no mundo inteiro. Ao longo desses anos todos, os anos 30, 40, 50, nós já vamos ter instituições ligadas ao melhor cultivo do café, porque aí nós passamos a ter competidores em termos de qualidade, porque a característica do nosso café era a seguinte: nós exportávamos muito com preço baixo, mas de má qualidade. O setor permitiu, com essa diferenciação por tipos de produtos e por qualidades diferentes, permitiu que centenas de pequenas indústrias de café, ou mesmo de cafeicultores que só cuidavam da fazenda, estabelecessem o seu próprio negócio e passassem a comercializar esses cafés diferenciados. Neste contexto, os cafés especiais e os gourmets despontaram então como tipos diferentes no mercado. E a diferença no produto em si, praticamente ela não existe. Você não consegue diferenciar. Se eu te entregar um café orgânico e um convencional, você não consegue dizer para mim qual que é orgânico e qual que não é. Não há diferenças nem nos aspectos físicos e nem na questão de sabor, no aspecto sensorial. E o café gourmet, na verdade, é um blend de cafés. Você vai pegar cafés de bebidas diferentes, bebidas boas, e fazer um blend para fazer uma bebida específica para um país ou para alguém. O blend é você fazer uma liga. Eu ter 2 cafés, ter um café bem encorpado e um café muito ácido. Eu ligo os dois para virar um café bom, neutro, que eu vou atender um público em geral. O consumo interno do café no Brasil é de cerca de 20 milhões de sacas, sendo que 1 milhão só de cafés especiais, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Café. Ainda de acordo com a ABIC, os cafés gourmet crescem cerca de 15% no ano, contra 3% dos cafés tradicionais no Brasil. E esses diferenciais do café passam pela produção e chegam com destaques nas cidades, principalmente nas cafeterias. Esse café florescendo em setembro, por volta de junho, julho, ele vai estar no ponto ideal de maturação, o grão já vai ter crescido a ponto dele conseguir ser colhido. Depois de seco, o produtor vende esse café para alguma empresa que vai torrar ele, e essa empresa que vai torrar faz o perfil de torra, faz o blend, etc., de acordo com o gosto do consumidor, e aí fornece para cafeterias, fornece para supermercados, etc. O consumo fora do lar cresceu mais de 350% desde 2004. As casas de café que hoje são comuns, há 10 anos atrás não existiam. Então, como essas casas de café normalmente trabalham com cafés bons ou de alta qualidade, o consumidor que consome cafés fora de casa acaba levando para dentro do seu lar o hábito de consumir cafés melhores, e isso ajuda a melhorar a qualidade e o valor agregado do produto em geral. Com as marcas do passado, o café nasce nas fazendas do interior, onde é produzido com a influência das tecnologias, distribuído e chega na mesa do consumidor. O simples hábito de beber uma xícara de café mudou,
e hoje carrega diversos aspectos que fazem toda a diferença na hora de apreciar a bebida. Ser uma bebida que agrega, uma bebida que ela tem uma sociabilidade que ela nunca vai perder. Ela é um estímulo para a vida, ela é um estímulo para o trabalho, ela é um estímulo até para o prazer. Então o café ele está no caminho das pessoas, inevitavelmente. Quem não aprendeu a tomar café com a avó ou com o avô? Café para mim é isso. É um momento gostoso e prazeroso do dia que traz lembranças do conforto da casa da avó, etc.